Oi pessoal, tudo bom? O caso de hoje é de uma mulher serial killer, então já deixe seu like, se inscreve no canal, segue nas redes sociais e vamos pro vídeo. Aileen Carol Pittman nasceu no dia 29 de fevereiro de 1965 em Rochester, nos Estados Unidos. Era filha de Diana Wuornos e Leo Dale Pittman. Antes dela nascer, o pai dela foi preso por estuprar uma menina de 7 anos. Então ele não foi presente na infância dela. E a mãe dela foi presente só até os 4 anos de idade, quando a Diana deixou a Aileen com os avós. E os avós criaram ela como se fossem pais. Junto com ela, os avós também criaram como filho o irmão mais velho dela. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela sofreu um acidente enquanto brincava com o irmão dela, onde eles estavam brincando com fósforo, e esse líquido desse fósforo derramou sobre o rosto dela e pegou fogo, então ela tinha o rosto parcialmente queimado depois dessa brincadeira. Quando ela entrou na adolescência, lá pelos seus 11 anos, ela começou a trocar favores sexuais por comida, drogas, favores, e relatos que ela fazia isso principalmente com o irmão dela. Em 1969, o pai dela, aquele que foi preso por estuprar uma garota de 7 anos, se suicidou na cadeia. Então, ela nunca viu o pai dela. A infância dela foi muito conturbada por todos esses motivos e também pelo motivo que o avô dela estuprava ela, além de espancar quando ela fazia alguma coisa que não era do agrado dele. Além de seu avô estuprá-la, ele permitia que amigos dele fizessem isso. E com 14 anos ela ficou grávida de um amigo do avô dela e teve o filho, mas deu para adoção. Logo depois que ela teve o filho, ela largou os estudos e aí que a vida dela começou a ir por ladeira abaixo. Porque além disso tudo acontecer, a avó dela morreu e o avô dela abandonou ela, falou que não queria mais ela naquela casa, expulsou ela de lá. E ela só tinha 15 anos quando isso aconteceu, mas depois da avó dela ter morrido, ela descobriu que a avó dela não era mãe como ela pensava, e a mãe, na verdade, era a Diana. Se voluntariou pra terminar de cuidar dela e conseguir terminar os estudos juntamente com o irmão. A Aileen e o irmão dela também não quiseram que a Diana ocupasse esse lugar, já que ela não teve a capacidade de fazer isso quando eles nasceram, então eles ficaram por conta própria. Sem estudo e nem experiência, a única coisa que restava pra Aileen fazer era entrar no mundo da prostituição, e foi isso que ela fez. E, consequentemente, ela acabou também no mundo do álcool e das drogas. O irmão dela, depois de um tempo, morreu por câncer na garganta. E o avô dela também acabou por tirar a sua própria vida. A Aileen queria uma vida nova e, por isso, mudou o nome dela para Sandra Kretzky. O primeiro problema com a polícia aconteceu no Colorado, na cidade de Jeffrey, quando ela tinha apenas 8 anos e saiu bêbada com um carro e disparou uma pistola de calibre 22, além de perturbar a ordem pública. Depois desse acontecimento, ela resolveu se mudar para Flórida. E lá, ela conheceu o Lewis Field e casou-se com ele, porém o Lewis Field tinha 76 anos quando ela se casou com ele. E é claro que um casamento assim não ia durar muito, então depois de certo tempo eles se separaram. E a Aileen foi pra Michigan tentar a vida e foi presa porque ela tava num bar e acabou tendo uma discussão e ela jogou um taco de beisebol num barman. A Aileen também foi presa por assaltar a mão armada o carro de um homem, além também de assaltar a mão armada uma loja de conveniências e falsificar cheques. Ela matou cerca de 7 homens e é curioso que eles tinham na idade de 40 a 65 anos e todos esses crimes foram cometidos em um ano apenas. O método que ela usava era atirar na cabeça deles com um calibre 22 e esconder o corpo, mas teve relatos que ela não escondeu o corpo, ela simplesmente matou e o corpo ficou onde que estava. Curioso a idade das vítimas, por conta que era a idade aproximadamente do avô dela quando ele estuprava e abusava dela, e dos amigos também. Ela falava que ela matava eles porque eles tentavam estuprar ela, mas isso não era verdade, porque a polícia investigou isso depois de um tempo e eles descobriram que apenas um homem tentou estuprá-la. Então, depois que essas mortes começaram, a polícia iniciou uma investigação. Essa investigação foi bem forte, eles fizeram várias buscas, também testaram digitais no sistema, testaram retratos falados para ver se era de alguma outra criminosa que já tinha sido pega pela polícia. E em 5 de janeiro de 1991, a polícia realmente iniciou a caçada a serial killer. Eles só conseguiram pegar ela porque policiais disfarçados de traficantes conseguiram o contato dela, conseguiram chegar até ela e prenderam ela. Nessa época que a investigação aconteceu, que a prisão aconteceu, a Aileen estava namorando uma mulher chamada Tyra Moore. E como eles prenderam com base em digitais, com base em
feições, eles não tinham certeza de que a Aileen era, assim, responsável por tudo aquilo, era só uma suspeita. Então, pra eles terem uma confissão, eles grampearam, eles conseguiram a ajuda da namorada dela, a acusação de que se ela não ajudasse, ela seria presa como cúmplice caso fosse confirmado que a Aileen era realmente a assassina. Então, a Tyra concordou em fazer isso e eles grampearam as ligações entre ela e a Aileen. E a Aileen conversou normalmente com ela por um tempo e conforme foi passando o tempo, elas foram soltando mais as ligações, porque a Tyra estava muito apreensiva quanto a isso, mas depois de um tempo ela conseguiu arrancar pequenas confissões da Aileen. E a Aileen, que não é burra nem nada, sabia do que estava acontecendo e ela falou pra Tyra contar tudo, porque ela não queria que a Tyra fosse pra cadeia por um negócio que ela não cometeu. Então ela falou, pode contar que eu fiz isso, porque você sabe tudo, a Tyra realmente sabia de todos os assassinatos que a Aileen cometia. Então isso meio que serviu como uma confissão, mas as denúncias da testemunha Tyra resultaram na prisão. Em 16 de janeiro de 1991, a Aileen realmente confessou que havia matado os homens. Como eu mencionei antes, ela alegou que foi em legítima defesa. E ela não confessou tudo de uma vez só. Quanto mais fama ela ia ganhando, quanto mais repercussão aquele caso estava ganhando, ela ia contando aos poucos como ela fazia, quem ela matou e todo o pensamento que ela tinha por trás daquela morte. E em 14 de janeiro de 1992, a Aileen foi a julgamento acusada de matar Richard Mallory. E as provas dessa acusação eram muito sólidas, auxiliou a polícia a confirmar que ela realmente havia matado ele. Quando Tyra testemunhou o que a Aileen havia dito, ela falou que a Aileen não sentiu nada, que ela não sentiu nem remorso pelo que estava acontecendo. E perante isso, a defesa da Aileen tentou alegar que ela era mentalmente doente e que sofria de personalidade fronteiriça e antissocial. Também alegaram que a infância dela foi muito conturbada, afetou a vida adulta dela por causa dos abusos que ela sofria pelo avô. Dia 27 de janeiro, ela foi considerada culpada por assassinato em primeiro grau e condenada à cadeira da morte. Em março do mesmo ano, ela foi sentenciada mais 3 vezes pelos assassinatos de Nick Humphreys, Toby West e David Spears. No tribunal, ela novamente tentou alegar que ela fez isso por estupro, que o Richard, o primeiro assassinado dela, tinha tentado estuprá-la. Ela tentou levar essa alegação para todas essas outras sentenças, porém ela não conseguiu. Em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida, uma injeção letal foi administrada nela, causando sua morte às 9h45 da manhã. As últimas palavras que ela disse foi, eu voltarei. Em 2002, a jornalista Sue Russell escreveu um livro sobre a história da Aileen, chamado Lethal Intent. Também a história dela virou filme chamado Monster, que foi lançado em 2003. E em 2015 a gente consegue ver a persona Aileen em American Horror Story Hotel, por conta dos vários assassinatos que ela cometeu em hotéis. E esse era o caso de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, dar like, me seguir nas redes sociais e comentar aqui embaixo algum serial killer que você quer que eu traga a história. É isso aí, galera!